Uma falcatrua nos postos de combustíveis. Motoristas que procuravam gasolina mais em conta acabavam sem saber enchendo o tanque com nafta, um subproduto do petróleo que causa estrago no motor do carro. E a fraude não parava por aí. Para enganar os fiscais, a quadrilha misturava até material de construção na gasolina. Mansões. Com carros esportivos na garagem. Um cofre com R$200 mil em dinheiro vivo. Um padrão de vida financiado por um golpe que prejudicava milhares de consumidores. Investigações da Polícia Civil do Espírito Santo descobriram uma quadrilha que batizava a gasolina com um subproduto do petróleo, a nafta. A nafta é um derivado obtido quando o petróleo é destilado, da mesma forma que a gasolina. Só que a nafta não é combustível. É usada em indústrias químicas, na fabricação, por exemplo, de resinas, solventes e borrachas. A quadrilha importava grandes quantidades de nafta, usando empresas de fachada, registradas como se fossem indústrias químicas. O Fantástico procurou 7 dessas empresas nos endereços informados para a Receita Federal. Só encontrou algumas vaquinhas e galpões vazios. Microempresas, empresas de pequeno porte, que adquiriam milhões de litros de produto. Então isso chamou a atenção da fiscalização. A Agência Nacional do Petróleo suspeita que 40 milhões de litros de nafta tenham sido importados para fraudar gasolina nos últimos 2 anos. Isso poderia gerar quase R$60 milhões para a quadrilha. A ANP rastreou uma dessas importações pelo Porto de Vitória. Foram 4 milhões de litros de nafta. A maior parte do produto continua armazenada em tanques como esses. Mas 1 milhão de litros já foi transportado por caminhões-tanque para adulterar o combustível vendido nos postos ligados à quadrilha. Nós monitoramos a saída dessa nafta da empresa que prestava o serviço de tancagem e acompanhamos os caminhões saindo e indo até o local onde se procedia a mistura. Nós temos provas da atuação da quadrilha no Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo. Temos indicativos de atuação no Mato Grosso. Nafta é um líquido claro, diferente da gasolina, que é alaranjada, ou da gasolina aditivada, que é azul esverdeada. Para disfarçar, os bandidos tinham uma solução. Então, vai no supermercado, lá na construção, compra um xadrez, pega um pouquinho de azul, pega um pouquinho de verde e vai fora, entendeu? E não prejudica? Não. Aqui muito já. Xadrez é um pó colorante usado na construção civil para dar cor ao cimento. Esse homem foi uma das vítimas. Ele abasteceu o carro num dos postos da quadrilha. Quando eu voltei a ligar o carro, eu já senti uma diferença no funcionamento do sistema do carro, do motor. Eu acelerava o carro, ele não desenvolvia e o carro teve que ir para a oficina. Na oficina, o meu mecânico constatou que o problema era o combustível. Prejuízo certo. Eu tive que gastar em torno de 850 por aí. Revoltado com o golpe, escreveu no vidro traseiro do carro: gasolina ruim, posto Atlântica, batizada, não comprem. Hoje eu estou sendo processado na justiça porque denunciei essa rede Atlântica nesse posto onde abasteci. A ANP está analisando a gasolina vendida no posto para tomar providências. O motor ele foi construído para trabalhar com um determinado combustível. No caso, gasolina e álcool, a mistura dos dois. Se o combustível estiver adulterado, quando ele chegar aqui no... Esse é o bico injetor? Esse é o bico injetor. Esse é que joga o combustível dentro do motor. E na pontinha dele tem alguns furos que só com o microscópio para você enxergar. Se tiver adulteração, com certeza, além do funcionamento do motor não ficar legal, com certeza vai danificar essa peça. Para se proteger, o consumidor deve evitar cair na tentação de abastecer em postos que oferecem combustíveis muito baratos. Ficar atento aos detalhes. Se o carro engasgou, se o consumo aumentou, tudo isso são indicadores. Em alguns postos, a fraude chegou a tal ponto que incomodou até os funcionários. Neste aqui, eles reclamaram que estava difícil trabalhar por causa do cheiro forte do combustível adulterado. Tem jeito de chegar no pátio. Você não tá entendendo. Mas deve pingar no chão também, né? Se você chega perto do negócio, chega a perder o olho. Em São Paulo, nesta mansão, a polícia prendeu Carlos Alberto Barbosa de Souza, o Carlão, um dos líderes da quadrilha.
No Espírito Santo foi preso Adriano Scopel. Nas redes sociais, ele gostava de ser chamado de comandante, enquanto desfilava por Vitória em carro de luxo e promovia festas. Tem investidores em São Paulo que financiam a adulteração de combustível aqui em Vitória. Ganharam muito dinheiro. Ganharam muito dinheiro com a fraude. Ganharam muito dinheiro com a fraude. Basta ver o padrão de vida que eles ostentam. O empresário Adriano Scopel, que você viu aí na reportagem sendo preso na mansão dele em Vitória, pagou fiança de R$1 milhão e foi solto. Ele terá que se apresentar à justiça todo mês e não poderá manter contato com os outros investigados.